Está disponível agora o Google Workspace Studio. O Google Workspace Studio ele tinha sido lançado em dezembro de 2025 com o nome de Google Workspace Flows. A plataforma ela foi disponibilizada para o público conseguir utilizar em fevereiro desse ano, só que ela não estava liberada para todo mundo. E agora ela já está em boa parte das contas Google. O que isso significa? Que agora qualquer pessoa consegue automatizar o seu trabalho. Então, antes, se você tinha medo e tinha dificuldade de mexer com N8N, com Make, com o Zapier, o Google Workspace Studio ele é uma plataforma muito facilitada, com uma interface no-code, não tem nenhum pouco de código para quem realmente quer dar esses primeiros passos. E onde você pode encontrar o Google Workspace Studio para você começar a utilizar? Você pode simplesmente digitar no seu Google studio.workspace.google.com, que você já vai cair nessa tela, ou então, se você também quiser, você consegue ver aqui no seu e-mail, no canto superior direito, esse íconezinho com essas setas duplas. Aqui está o Google Studio, você já consegue ter um atalho para acessá-lo. Assim que a gente já entra aqui na nossa tela inicial do Google Workspace Studio, nós vemos a nossa tela de templates. Então aqui já são algumas automações, pode-se assim dizer, que o Google disponibiliza para que você não precise criar alguma coisa do zero. Então você já tem aqui algumas opções de escolher o que você pode começar automatizando. Receba um resumo diário sobre os seus e-mails não lidos, identificar e-mails com ações necessárias. Então, se você não tem ideia por onde começar, ou então se você está começando agora e não sabe como mexer na ferramenta, aqui já tem vários templates que você pode agilizar o seu trabalho. Para criar um novo fluxo, você pode vir aqui na esquerda, vai ter essa opção de criar um novo fluxo e você já vai ser redirecionado para esse workflow. Aqui nesse workflow, inicialmente você já vê um acionador e uma ação. No acionador aqui você vai definir qual que é o gatilho ou qual que vai ser o evento que vai iniciar a sua automação. Então, como é uma ferramenta do Google, nós vamos ter aqui acionadores do nosso Workspace Google. Então, nós temos aqui, de acordo com alguma programação, se você quer setar um dia e um horário para ele iniciar, então você consegue definir data e hora de início. Se você quer que esse acionador se repita ou não, quando ele termina. Então, nós já temos aqui um ótimo acionador e um acionador muito comum que você pode utilizar para suas automações. Então, eu vou excluir. Nós temos quando receber um e-mail, quando alguém entra em um espaço, isso aqui seria do Google Chat, quando o item é adicionado a uma pasta no seu Google Drive, ou então quando um arquivo ele é editado com base em uma reunião do seu Google Agenda, quando os resultados de uma reunião estiverem prontos, isso daqui pode ser tanto uma transcrição quanto uma gravação de reunião, ou então quando uma resposta de um formulário chegar. Isso aqui é excelente para quem quer dar os primeiros passos com automação e ainda não teve o pontapé inicial para iniciar. Então eu vou colocar aqui para sempre que eu receber um e-mail, esse vai ser o meu acionador. Aqui eu consigo setar se eu quero que essa automação, se esse evento inicial funcione para todos os meus e-mails ou se eu quero que ele funcione somente para e-mails específicos. Então aqui eu vou colocar somente para e-mails específicos e eu consigo definir aqui de qual remetente. Então se eu quero receber um e-mail somente do meu chefe ou então somente do meu supervisor, eu vou colocar aqui o e-mail do meu supervisor e sempre que eu receber o e-mail dele, automaticamente a minha automação vai rodar. Então vou colocar aqui supervisor@gmail.com com as palavras, se for alguma coisa relacionada a relatório, então você vai entender de fato qual que é o seu contexto que você está inserido para você conseguir montar essa sua automação. E nós temos aqui mais opções também, como se tem algumas palavras específicas ou então se não tem algum determinado tipo de palavra, para quem, então aqui ele vai limitar a mensagem que normalmente é enviada por seu endereço de e-mail, um grupo ou um destinatário, tá? Então se tiver o e-mail de uma pessoa específica ou se for para você mesmo, você consegue colocar o seu e-mail aqui. Se vai ter algum marcador, esse marcador aqui é um marcador direto do seu Gmail, então se é um marcador de importante, pessoa física, promocional, compras, ou então se você tem algum marcador personalizado, ele vai aparecer aqui também. Se no assunto tem algum trecho específico, se você vai filtrar por tamanho, ou então se você vai filtrar também por tamanho do e-mail. E aqui tem a opção de permitir que esse fluxo seja iniciado por e-mails de outros fluxos. Então, vamos supor aqui que eu vou colocar para receber todos os e-mails, tá? Como meu acionador. Então, todo e-mail que chegar para mim, eu vou escolher uma etapa, que agora vai ser essa ação. O que seria ação? Ação é tudo o que vai acontecer para a minha automação funcionar da maneira que eu quero. Eu consigo vir aqui,
Resumir e-mails não lidos, eu consigo extrair alguma informação, eu consigo, se é um e-mail que precisa ter uma decisão tomada, eu consigo decidir. Tem algumas ferramentas aqui embaixo, confirmar se. Então isso aqui para quem entende, é basicamente um if, né? Se acontecer tal coisa, faça isso, se não, faça aquilo. Nós temos um filtro, nós temos uma opção de loop, que seria a repetição. Nós conseguimos também, a partir disso, pedir algo ao notebook LM. Nós conseguimos me avisar por e-mail, escrever um rascunho, marcar como lido, marcar como não lido, marcar o e-mail como estrela. Então eu vou definir aqui, para sempre que eu receber esse e-mail, então eu vou colocar para resumir, tá? O que resumir, eu vou colocar aqui o e-mail. Então o Gemini, sempre que eu receber um e-mail, ele vai fazer todo um resumo daquilo ali que eu resumi. Eu consigo colocar aqui um prompt. Então, nesse prompt que eu defini aqui, vai ser a maneira que ele vai fazer o resumo da maneira que eu quero. Então, por padrão, eu vou manter isso aqui. Tá? Então, após ele resumir, vou adicionar uma outra etapa, que vamos supor que era uma etapa de criar um documento no Google Docs. Isso é muito mais interessante, porque esse documento no Google Docs, ele vai, de maneira bem direta, acumular todos os resumos de todos os e-mails que eu mandei. Então, se em algum momento posterior eu quiser utilizar esse e-mail, eu vou ter isso pronto para utilizar. Nome do novo documento, então ele vai sempre criar aqui resumo do e-mail. Aqui eu vou adicionar uma variável. O que seria essa variável? São informações que eu consigo trabalhar com elas de etapas anteriores. Então, eu consigo colocar aqui, o resumo do e-mail, e eu consigo colocar o assunto do e-mail, o ID desse e-mail. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui, data e horário do e-mail. Eu vou colocar aqui, resumo do e-mail. Vou colocar o nome do remetente de exibição, tá? Então, o nome da pessoa que me mandou. Vou dar um espaço e vou colocar também a data e a hora que eu recebi esse e-mail. Conteúdo a ser adicionado. O que eu quero adicionar nesse documento? Eu quero adicionar o resumo. Então, vou vir aqui, vou clicar em variáveis, resumir, resumo feito pelo Gemini. A partir de agora, eu vou definir aqui qual seria o local que eu quero que esse documento meu seja salvo. Então, eu vou definir uma pasta, tá? Você pode definir uma pasta que você tenha, e aí dentro dessa pasta que você tenha, você selecionou e todos os seus documentos dessa automação vão cair lá dentro. E aqui eu vou ativar. Assim que eu ativar, eu vou colocar aqui, resumo de e-mails, que é o nome desse fluxo que eu estou dando para ele. Vou renomear. Aqui ele está ficando pronto. Pronto, meu fluxo ficou ativo. Eu consigo salvar alterações. Qualquer alteração que eu fizer depois disso aqui, ela vai ser salva. E se eu quiser fazer uma execução de teste para testar o meu fluxo, eu posso. Eu vou clicar aqui em execução de teste. E-mail recebido. Início, ele vai processar, ele vai estar fazendo um resumo ali da opção. E como que você consegue ver os seus fluxos que foram feitos? Aqui na esquerda, você tem essas duas opções. Conhecer vai te levar de volta para aquela tela inicial. E tem Flows. Flows é onde os seus fluxos, as suas criações estão. Então aqui eu tenho um resumo de e-mails, e aqui ele já me traz que ele teve um probleminha. Esse probleminha foi porque ele não conseguiu encontrar nenhum e-mail ali no meu teste que tenha conseguido entregar para a IA resumir. Mas isso não é problema. Então, sempre que você tiver um fluxo com erro, ele vai te entregar aqui, você consegue analisar o problema daquele fluxo ali e você consegue seguir. Então, o Google Workspace Studio ele foi feito para quem realmente quer começar a automatizar, ou então que já sabe automatizar e quer automatizar as ferramentas do ecossistema do Workspace Google de maneira mais ágil. Então você consegue facilmente criar uma automação de várias etapas com o Gmail, com o Google Sheets, com o Google Docs, com o Google Chat, com o Google Meet, com o Google Agenda, porque ele já te entrega tudo isso que você precisaria para você fazer a sua primeira automação. Então eu agradeço muito pelo seu tempo. Eu sou o Luiz Felipe. Não se esquece de se inscrever no meu canal para você sempre receber mais conteúdos de automação e inteligência artificial. Até a próxima.